Nessa noite, eu gostaria de explorar um tema, a partir do livro de Tiago, chamado espiritualidade em ação. E aí eu vou explicar bem essa palavra, né? Espiritualidade. A gente tem ouvido bastante essa palavra em diversos ambientes, em diversos meios. É uma coisa importante, às vezes até o mundo corporativo tem falado que é importante as pessoas desenvolverem a sua espiritualidade. Mas cada pessoa usa uma palavra de acordo com aquilo que está na mente delas. E eu gostaria então de explicar o que significa a gente ter uma espiritualidade viva, saudável, mas uma espiritualidade também que se envolve, uma espiritualidade em ação. E é importante a gente pensar nesse tema da espiritualidade e ter clareza com relação a isso, porque clareza é importante para a gente entender, aprender e aplicar. Eu fiquei 3 anos fora do país estudando, e muitas coisas mudaram desde que eu retornei, eu estou me acostumando ainda. Uma das coisas que mudou, que eu não tinha percebido, foi o pedágio. Quando eu saí, só tinha 2 opções. Ou eu passava no banco antes de viajar, tirava dinheiro e pagava o pedágio na cabine, ou eu tinha a tagzinha para passar na cancela. Agora tem uma infinidade de possibilidades. Você pode pagar cartão, pode pagar Pix, pode pagar débito. Aí tem a cabine, que é um totem. Se você entrar ali com dinheiro não dá certo, porque não tem nenhum atendente. E aí tem outros pedágios que eles são só o arquinho. Se você passa aí, você tem um mês para pagar. Aí você vai para Minas Gerais, não aceita o cartão. E o mais difícil é que a opção, ela sempre assim, não é 5 quilômetros antes, é quando você já está no pedágio. E aí você tem 10 faixas que você precisa decidir como que eu vou pagar. E você precisa entrar, né? Então, para quem faz isso todo dia, para quem acostumou com a mudança, é muito rápido, muito simples. Mas para quem teve um choque que nem eu, que vem assim, as coisas estão todas diferentes, a falta de clareza, talvez, na sinalização, deixa a gente um pouco perdido, um pouco sem saber o que fazer. Eu gostaria, então, de trabalhar esse tema da espiritualidade, esse tema de uma espiritualidade em ação a partir do livro de Tiago. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2. A minha versão aqui é a NVI, eu vou fazer a leitura na NVI, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão. E a gente vai ler a partir do versículo 14 até o 25. Então é Tiago 2, de 14 a 25. Todos acharam? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Bom, bastante coisa para a gente trabalhar aqui nesse texto. A gente está em novembro, saindo da celebração da Reforma Protestante, em que a gente enfatiza a salvação pela fé, a salvação pela graça, mediante a fé, e aí a gente se depara com um texto desse. Ué, o que está acontecendo aqui? Será que ele está falando uma coisa completamente contraditória daquilo que a gente celebrou nesse último mês? E eu gostaria então de entrar um pouquinho no contexto de Tiago
e também das falas do apóstolo Paulo, e mostrar que essas duas coisas elas são complementares. Essas duas falas, elas são complementares. O livro de Tiago, ele é composto de ensinamentos do irmão de Jesus. Ele creu em Jesus apenas após a ressurreição. Mas ele se tornou uma pessoa central, muito importante na igreja. E os ensinamentos dele são como os de Jesus. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver que ele vai ter várias falas parecidas no jeito que Jesus tinha. E ele dá um enfoque no seu livro a partir de uma perspectiva do reino de Deus. A mensagem de Jesus central era que o reino de Deus chegou. E Tiago também fala muito dessa perspectiva do reino de Deus. Ou seja, Deus está reclamando para si toda a criação, que por conta do pecado entrou em rebeldia contra o seu rei. Mas que Deus está chamando para si novamente em Jesus toda a sua criação. E aí ele vai trabalhar no livro que nós devemos perseverar nos sofrimentos, porque o reino de Deus está próximo, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque no reino de Deus isso não existe, que nós devemos controlar a nossa língua, porque no reino de Deus as pessoas falam bem umas às outras e não mal, que nós devemos cuidar dos necessitados, visitar os doentes, porque é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. E é nesse contexto, então, que Tiago vai apresentar essa fala, de que não adianta nós falarmos que temos fé se nós não tivermos obras. E aqui a gente precisa ter clareza de novo, porque quando Tiago está falando de fé, ele está falando dessa perspectiva de que Cristo entregou a sua vida por nós, nos comprou para ser parte da família de Deus, para que a gente possa ser parte desse reino. E quando ele está falando de obras, ele está falando justamente dessas obras que ele menciona, de cuidar dos necessitados, de controlar a nossa língua, de permanecer firme na tribulação e assim por diante. Então, temos clareza sobre o que Tiago está falando, sobre fé e obras. Quando eu era pequenininho aqui na igreja, antes da reforma aqui do espaço, aqui tinha 2 versículos, um de João e um de Efésios. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. E quando ele está falando sobre fé e obras, ele está falando uma coisa um pouquinho diferente. Paulo, quando ele estava falando sobre fé e obras, ele estava falando a um povo que enfrentava o peso da tentativa de falsos mestres de fazer com que aqueles recém-convertidos obedecessem todos os rituais do judaísmo. Então, quando ele falava sobre fé, para Paulo, ele está falando da fé que a gente tem na obra de Cristo, mas ele também está falando da fé de Cristo, que venceu o que a gente não poderia vencer, para nos dar a possibilidade de adentrar na presença do Pai com toda a fé. Então, para Paulo, a fé que a gente exerce é a fé de Jesus que nos foi dada, para que a gente possa se apresentar na presença de Deus. E quando ele fala contra a confiança nas obras, ele está falando com relação à circuncisão, aos feriados judaicos, ao sacrifício do templo. E ele fala, não são essas obras que dão salvação para vocês. Vocês percebem como é diferente a visão de Tiago e a visão de Paulo? Paulo tem uma fala contra obras, mas não contra as mesmas obras que Tiago está falando. Mas é a confiança na religiosidade, a confiança nas ações humanas, a confiança nos rituais. E Tiago fala positivamente sobre obras. Mas ele também não está falando de rituais, de religiosidade. Ele está falando de amor verdadeiro. Amor que vai em direção ao outro. Amor que cuida do necessitado. Amor que faz todo um trabalho interno para tentar segurar a língua. Amor daquela pessoa que crê em Deus e pela fé, ela aguenta as dificuldades. Quando a gente fala de uma espiritualidade de ação, eu uso também a palavra espiritualidade no sentido de ser a parte das nossas práticas diárias, como a gente vive
a nossa fé. Como que a nossa fé, que muitas vezes é compreendida, se transforma em vida. E essa prática diária nossa, ela leva a gente a trilhar o caminho de Jesus. E trilhando o caminho de Jesus, a gente floresce. É muito comum no Novo Testamento essa metáfora, né? Da semente, que cai num solo bom, cresce, floresce e dá muitos frutos. O que Tiago está falando aqui para a gente é assim, gente, que a vida de vocês seja uma vida contínua de dedicação ao serviço, de tal forma que tudo aquilo que vocês creem também se reflita na vida de vocês. Tudo aquilo que vocês entendem pela fé não seja só algo vazio, que vocês conseguem repetir ali as frases que são importantes sobre Deus, mas que isso seja a prática diária de vocês. E quando isso for a prática diária de vocês, não só vocês serão transformados, mas todo o seu redor vai ser mudado, vai ser transformado, vai ser encontrado pelo poder de Deus. Jesus fez isso, não é verdade? Jesus tinha uma fé, uma espiritualidade de ação. Jesus, vendo a situação humana, ele se torna um de nós. Isso é um movimento. Em Filipenses Paulo vai dizer, né, que ele abandona a glória do céu para se tornar como um de nós. E se tornando um de nós, ele vai ao encontro de cada pessoa. Aonde ele vai, ele cura. Aonde ele vai, ele cuida. Aonde ele vai, ele demonstra amor. Aonde ele vai, ele está junto com as pessoas. Aonde ele vai, tem transformação. E o mais interessante, ele não só faz isso no tempo dele, mas a espiritualidade de ação de Jesus leva ele até as últimas consequências por amor a nós, para nos dar salvação. Ele entrega a vida dele. Olha que ação, que atitude. Porque ele cria que a vontade do Pai era boa, perfeita, agradável. E ao fazer isso, ele nos compra para si. Se você já experimentou isso, se Jesus já faz parte da sua vida, é como o pastor falou aqui, a gente ganhou tudo. E tudo que a gente tem é de Deus. Jesus se deu completamente por nós, para que a gente pudesse se dar completamente por Ele. Então, o comer, o beber, o caminhar, o dia a dia é todo para Ele. As nossas finanças, para Ele. O nosso tempo, para Ele. E tudo isso é englobado como parte da nossa vida. Mas, como o Tiago diz aqui, ele fala assim, alguém pode dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? E aí ele conta duas histórias. Ele fala de Abraão e ele fala de Raabe. Duas histórias do Antigo Testamento. Uma de um pai que pega um filho para levar para sacrificar, uma coisa assustadora. O filho da promessa. Mas ouvindo a direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, ele leva esse filho, confiante de que Deus vai prover. E Tiago diz, ali a fé se uniu com as obras. E Abraão experimentou a vontade de Deus. E conta também de Raabe, uma estrangeira que ouve a notícia de que o povo de Deus estava chegando, e mesmo sem saber direito o que ela estava fazendo, ela acolhe ali os mensageiros do povo de Deus e dá proteção para esses mensageiros. E ela e toda a família dela é salva. Uma notícia que chegou assim, talvez para ela, faltando muitas informações do que seria do futuro dela. Mas ela creu que o Deus daquele povo ia dar libertação para ela. E ela experimentou aquilo. No tempo de Tiago, as obras, elas significam o que a gente já falou aqui. Esse cuidado com o necessitado, ele está fazendo um apelo para que a gente escute essa mensagem do reino e faça esse reino ser presente na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Mas para hoje, para a nossa vida, Deus está chamando a gente, primeiramente, para fazer esse movimento que Ele pede aqui, de que a nossa fé se torne parte da nossa vida. E talvez isso seja uma característica só da igreja lá no Canadá, tá bom? Mas tem muita gente na igreja
que às vezes gasta o seu tempo fazendo um monte de coisa para Deus, mas sem estar com Deus. Mas eu acho que isso não acontece aqui, é só lá no Canadá, né? Ou só lá em Campinas. Antes da gente fazer as coisas para Deus, desse modo de conquistar algo de Deus, ou de, eu vou entregar aqui meu tempo, vou entregar meu dízimo, eu vou entregar aqui algo para Deus, esperando alguma coisa em troca, perceber que a gente já recebeu tudo. Que Deus quer você, do jeito que você é, na presença dEle. E que cada ação sua, não apenas na igreja, mas na sua vida, que inclui a igreja, que inclui sua casa, que inclui seu trabalho, é para ser feita na presença de Deus e ser vivida com Ele. Outra coisa que esse texto nos fala hoje é que a gente deve focar os nossos esforços nas pessoas e não nas coisas. A gente deve focar os nossos esforços naqueles que estão precisando de nós. Quem é a pessoa que está ao seu redor precisando de você? É dessa pessoa que Deus quer que você cuide. Quer que a sua fé se torne ação. A quem eu posso estender a mão? Às vezes você pensa assim, nossa, eu sou muito abençoado, minha família está tudo bem, meus amigos estão bem. Mas a gente anda pelas ruas da cidade e a gente vê a necessidade. Às vezes a gente é abordado e a gente precisa saber discernir. É esse o momento que eu preciso ajudar, Deus? Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma que una fé e ação. Fé e obras. Muitas vezes, esse texto também está falando com a gente, para a gente tratar de algumas hipocrisias do nosso coração. De uma separação que às vezes a gente cria entre o que a gente afirma com a nossa boca e aquilo que a gente faz. Isso não é novidade. Se você tem essa dificuldade, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Por isso que nós somos igreja. A igreja não é um ambiente em que está todo mundo assim, olha, a gente entendeu tudo sobre Deus, a gente faz tudo de acordo com a vontade de Deus, todos os dias, em todo o tempo. Não. Aqui é um ambiente em que está todo mundo assim, gente, a verdade está muito distante daquilo que a gente faz. Mas vamos tentar fazer junto a vontade de Deus. E a gente tem uma pessoa muito legal que está nesse time nosso, que é o apóstolo Paulo, porque ele mesmo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas essa jornada de ajuste, ela é contínua na nossa vida. E o rompimento com essa hipocrisia é muito necessário. Recentemente, eu terminei de ler a biografia de um homem chamado John Newton. Ele foi um marinheiro que depois se tornou pastor. E ele foi uma pedra fundamental na abolição da escravatura. Aquela escravatura que foi tão importante que a gente estuda na escola, né? Que fez parte da história do nosso país. Ele, lá na Inglaterra, que era o país principal no tráfico de escravos, ele foi uma peça central na abolição da escravatura. Mas é interessante ver, na trajetória de vida dele, momentos de profunda hipocrisia. Ele cresceu ouvindo sobre a palavra de Deus a partir da sua mãe, mas ela morreu quando ele era muito novo ainda. O pai dele era um marinheiro, um homem do mar, muito duro, que exigia muito dele. E ele, para tentar agradar o pai, ele também se torna um marinheiro. Mas ele vai de mal a pior. Ele tropeça, ele faz escolhas erradas. E aquele tempo era um tempo muito bruto, muito duro, ele vai se tornando uma pessoa muito difícil de convivência. E os próprios companheiros dele, muitas vezes passavam a perna nele. Em um determinado momento da vida, ele já tendo ingressado nesse comércio de pessoas, ele está na costa da África, ele faz a parceria com um homem, de que ele vai ajudar esse homem, mas esse homem ele era casado com uma rainha africana. E no momento que esse homem sai para viajar, e ele fica ali naquela ilha, com ela e com os servidores dela, ela escraviza ele. E ele se torna um escravo naquela ilha. Meses a fio, doente, uma situação muito complicada. Ele é resgatado daquela ilha e na volta para casa, um quase naufrágio. 21 dias à deriva no mar. Quase sem comida, sem água, trabalhando 24 horas por dia para manter o navio flutuando, jogando água para fora, ele e os companheiros dele. E ele encontra uma Bíblia, começa a lembrar da mãe dele,
e ele se converte. Chega na Inglaterra, um homem convertido, transformado, quer seguir toda a vontade de Deus. Mas naquele ambiente cultural, nem se tinha ideia do horror que eles estavam praticando. E a primeira coisa que ele faz é se tornar capitão de um outro navio negreiro. E por mais 7 anos ele volta à África. E durante esses 7 anos ele fica tentando converter a tripulação dele. Batendo cabeça, sofrendo. A saúde dele se esvai. E aos 27 anos ele se aposenta, sem condição de saúde. Mas ele encontra, nesses últimos anos de trabalho, um amigo, uma pessoa que ajuda ele a tirar a fé da cabeça e trazer para o coração, e depois para a ação. E aí ele começa então a ver tudo aquilo que ele tinha feito, ele começa a se arrepender. E ele começa a escrever sobre os horrores do tráfico de pessoas. E ele começa a mudar aquela história. E aí ele já mais velho, ele conhece um jovem político chamado William Wilberforce. E ele instrui esse jovem político lá dentro do parlamento. E por anos eles trabalham juntos e ajuntam pessoas. E no fim da vida deles, eles veem a lei de abolição da escravatura sendo aprovada. O que eu quero dizer com essa história é que isso, meus irmãos, é uma jornada para todos nós. É uma jornada contínua. Quando a gente se converte e a gente crê no Evangelho, a nossa vida muda. A gente fica cheio de alegria, de energia, a gente ganha uma nova identidade. Mas muitas vezes ao longo da jornada a gente se esquece que a nossa fé, ela precisa se transformar em obras. E a gente precisa se engajar. Se engajar com a igreja, se engajar com as necessidades desse mundo, se engajar com pessoas que precisam da gente, se engajar pregando o Evangelho, se engajar levando comida a quem tem fome. E eu sei que essa igreja faz isso. Eu sei. Mas eu estou chamando vocês a dar outro passo. E mais. Participar mais. Viver mais. Fazer para Deus o que vocês puderem. Quero te convidar a ter um tempo de oração. Você colocar diante de Deus a sua vida. Buscar perceber o que o Espírito está dirigindo o seu coração nesse momento, a se envolver. Quando nós somos chamados para viver a fé e transformar o mundo ao nosso redor, a gente não é chamado sozinho. Deus nos chama junto com o povo dele. E você faz parte de um povo. Então, você como parte de um povo, você tem uma função. Você não precisa transformar o mundo todo sozinho, mas entender em Deus qual é a sua função. Então, coloque sua vida diante dele, para que ele fale ao seu coração nesse momento. E depois nós vamos ter um tempo de oração. Bondoso Deus, Deus de amor, Deus presente, Deus que age na nossa vida. Nós nos colocamos aqui, nessa noite, Pai, nesse domingo, colocando diante de Ti o nosso coração, Deus, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos mude, para que a gente possa ser uma semente plantada em terra boa, de tal forma que aquilo que o Senhor manda em nossa direção, de pessoas que precisam de ajuda, a gente possa estar atento, a gente possa estar com o coração aberto, a gente possa estar com o ouvido afinado ao Teu Santo Espírito, para agir de acordo com a Tua vontade, Deus. Dá a nós mais generosidade, dá a nós mais coragem, dá a nós mais força, Deus. Dá a nós mais unidade, para juntos podermos, ó Pai, abençoar essa cidade, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós queremos, Deus, fazer a Tua vontade. Então nos ensina. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.